Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo día de Pintando Colombia. Damos inicio a la agenda del día de hoy con la charla Momentive, aditivos de silicona para mejorar la hidrofobicidad en recubrimientos, que será presentada por Rosemary Ciro, gerente del laboratorio técnico de CAS-LAM en Momentive y Global Chemical Colombia. Momentive, Momentive Performance Materials es una de las empresas líderes a nivel mundial en tecnologías basadas en silicona y materiales especiales avanzados. Con décadas de experiencia en ciencia e innovación, la compañía ofrece soluciones que impulsan el rendimiento, la durabilidad y la eficiencia en diversos sectores, incluyendo la construcción, electrónica, automotriz, cuidado personal, salud, energía y recubrimientos industriales. Con sede en Waterford, Nueva York, Estados Unidos, Momentive opera en más de 20 países, contando con centros de investigación y desarrollo, plantas de producción y equipos técnicos dedicados a brindar soporte a clientes en todo el mundo. Su portafolio abarca desde silanos, siliconas, resinas de silicona y aditivos especiales, hasta tecnologías híbridas y de última generación que contribuyen a mejorar propiedades como adhesión, resistencia térmica, hidrofobicidad, flexibilidad y estabilidad a largo plazo. Guiada por la innovación y la sostenibilidad, Momentive busca constantemente desarrollar materiales que respondan a los desafíos tecnológicos actuales, contribuyendo al avance de las industrias y a un futuro más eficiente y sostenible. En Colombia, el distribuidor oficial de Momentive es Global Chemical. Rosemary Ciro es la gerente técnica para CAS, Coatings, Adhesives y Sealants en Momentive Performance Materials. Con base en Sao Paulo, Brasil, es responsable de la gestión del laboratorio de aplicaciones y del soporte técnico para los mercados de pinturas, adhesivos y selladores en América Latina y México. Posee una licenciatura en química, una especialización en ingeniería de polímeros y un MBA en estrategia de marketing. Con más de 23 años de experiencia en la industria de pinturas, adhesivos y selladores, Rosemary se ha especializado en investigación, desarrollo y aplicación de productos. En su cargo actual en Momentive, lidera el desarrollo de formulaciones innovadoras que demuestran las ventajas de desempeño de las tecnologías basadas en siliconas, silanos del portafolio de la compañía. Bueno, antes de darle la palabra a Rosemary, les recuerdo que las preguntas las pueden dejar en el chat que ven a la derecha de sus pantallas. Serán respondidas al final de la presentación. Si por temas de tiempo alguna pregunta quedara pendiente por respuesta, esta será enviada vía correo electrónico. También queremos recordarles que Acoplásticos no se hace responsable por las opiniones, comentarios, afirmaciones o cualquier otro tipo de información proporcionada por los ponentes, expositores o terceros durante la realización del evento virtual Pintando Colombia. El contenido presentado por los expositores en las diferentes sesiones de la programación es de exclusiva responsabilidad de quien lo emite y no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de la asociación. En consecuencia, Acoplásticos no asumirá ninguna responsabilidad directa o indirecta por daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso, interpretación o aplicación del contenido expuesto por terceros. Y bueno, ya sin más, le damos la palabra a Momentive. Rosemary, adelante. Muitíssimas gracias. Agradeço à Organização de Pintando Colômbia por esta oportunidade. Vamos começar com uma apresentação técnica de produtos direcionados para pinturas arquitetônicas de diferentes PVC, objetivando a hidrofobicidade destas pinturas. Me vou compartilhar a pantalla, pero al princípio me gostaria de apresentar um vídeo institucional de Momentive para que todos tenham o conhecimento de Momentive, lo que hacemos. Okay? At Momentive, we create solutions for a sustainable world. In fact, we're a premier global high-performance silicones and specialties company. We are focused on building relationships that give us a deep understanding of the challenges our customers face every day. These insights enable us to help make our customers' products better in more than 25 industries.
With more than 80 years of experience in research, development, and production, our diverse group of engineers, manufacturers, and thinkers use the latest technology to help improve everyday life around the world. Through producing advanced silicones and additives, our solutions can be found in hospitals, mobile devices, and rockets into space. They enable electronic components for automobiles, enhance beauty and skincare products, and are found in products that drive higher crop yields. Solutions you can't always see, but that are everywhere. Together, we are focused on developing innovations that enable a more effective, sustainable future for generations to come, making a difference for our people, our communities, our customers, and our planet. Momentive. Solutions for a sustainable world. Ok. Este es lo vídeo de Momentive. Ahora me voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. ¿Puedes me confirmar si la pantalla está compartida correctamente? Sí, señora, ya se ve perfecto y se ve en modo presentación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como empezamos, Momentive Silicones Aditivos para mejorar la hidrofobicidad de pinturas arquitectónicas. Este es lo tópico que vamos a presentar a todos aquí, con los productos de Momentive, la marca de los productos Cotosil, direccionados para pinturas arquitectónicas. Aqui temos como um overview, uma agenda dele que vamos apresentar. Inicialmente, um portfólio de los produtos que temos, uma introdutória sobre Momentive Silicones Aditivos, mostrando a química de los produtos, como esta química se trabalha, e em la sequência, os aditivos que utilizamos neste estudo. Seguimos com dados de aplicação, que é o mais importante para ver o efeito destes aditivos, e terminamos com um resumo e uma conclusão de los ensaios. Aqui, uma vez mais, sobre a Momentive, como ha visto em lo vídeo, como ha bien explicado en la introducción, Momentive es una empresa global de silicone, presente en más de 40 países, tenemos más de 5.000 empleados ao longo do mundo, somos líderes na parte de silicones e especialidades, e a diretriz da companhia está sempre em la seguridad, la inovação, tecnologia, sustentabilidade e cliente em primeiro lugar. Então, todos os produtos que trabalhamos sempre temos estas direções para buscar um sistema de um mundo melhor. Aqui estamos falando basicamente sobre o portfólio de Momentive. Todos os produtos empiezan, a maior parte dos produtos empiezan com a marca Cotosil, e temos tanto a parte de los promotores de aderência, como aditivos de fluidez e nivelamento, como a parte de melhoria de la superfície. Então, quando falamos de hidrofobicidade, aqui é o ponto principal deste trabalho, porque vamos trazer a hidrofobicidade para a superfície. E temos a parte de las resinas de silicona, las resinas formadoras de película. Então, Momentive tem em seu portfólio não somente a parte de hidrofobicidade, que é o foco desta apresentação, mas também parte de promotores de aderências, aditivos de superfícies e resinas base silicona. Hablando um pouquinho sobre a química de los produtos que trabalhamos, me vou começar aqui com a química de los silanos.
Los silanos es una estructura química como lo muestro acá, donde tenemos una ponte que es un grupo orgánico reactivo representado por la Y. Después tenemos una cadena carbono-carbono y una otra terminación que es lo grupo alcóxico hidrolizable, que está seguido de un átomo de silicio, un oxígeno y este R que es representado por un grupo de alcohol. La química de los silanos, hay básicamente dos químicas involucradas, una reacción de hidrólise y una reacción de condensación. La reacción de hidrólise es donde este álcool que tenemos aquí es liberado y se da espacio para un hidrogênio. E aí temos o grupo alcóxido hidrolizável, que será um SiOH. Este grupo SiOH se reaccionará com o substrato e através de uma reação covalente. Então, para que haga esta reação, se necessita que o substrato seja inorgânico, que o substrato tenha reatividade, porque durante o processo de condensação, este hidrogênio é liberado e temos o SiO reaccionado com o substrato, se revertendo a uma reação covalente de altíssima durabilidade, de altíssima resistência. Então, isto é que se passa com esta parte de grupo alcóxico hidrolizável. Para que tenha esta reação, o substrato tem que ser inorgânico, tem que ser polar, tienes que ter reatividade. Ou seja, concretos, vidros, substratos à base de sílicas, metais, todo este tipo de substratos são substratos que há reatividade e que se reaccionará com o silano. Em la outra ponta, temos a letra Y, que são os grupos reativos orgânicos, que este se pode ser de diferentes tipos. Você pode ser um amino, um epóxico, um vinílico, um isocianato, um mercaptano. Então, aqui é muitíssimo importante para nós outros conhecer qual a resina de trabalho para que este grupo Y se reaccione com o substrato. Com a resina. Esta parte se reaccionará com o substrato e esta parte se reaccionará com a resina, haciendo assim uma ponte de reação entre resina e substrato. Com esta química, podemos prover melhoria de aderência, melhoria de corrosividade, uma maior durabilidade, podemos incrementar a dispersão de los pigmentos, podemos melhorar as propriedades mecânicas, melhorar a hidrofobicidade da superfície, incluindo o efeito perlado, porque tudo isso se vai passar com um crosslink que se formará entre resina e substrato. Aqui temos uma foto de uma fibra de vidro sem proteção de silano, e quando añadimos o silano sobre esta fibra de vidro, lo vemos aqui como esto se cambia a aparência, porque a superfície se queda muito mais resistente por el crosslink que se ha formado. A outra química involucrada neste estudo são as siliconas funcionais. As siliconas funcionais se parte de um polidimetilsiloxano, que é esta estrutura que temos aqui, este SiO. E desta estrutura temos os radicales que se modifica a estrutura química da superfície. E aí, esta modificação da superfície se pode trazer propriedades distintas para as siliconas, incluindo a hidrofobicidade, que é o que buscamos para este trabalho. Algumas características de las siliconas: esses produtos se têm uma baixa tensão de superfície, se têm baixo coeficiente de fricção,
ou seja, maior deslizamento. Trabalhamos com uma TR muito baixa, isto é característica da silicona, então são produtos extremamente flexíveis. Quando falamos de polímeros base silicona, são altamente flexíveis por tema da TR, que é muito baixa. São produtos que têm alta estabilidade térmica, resistência a intemperismo, a ultravioleta e baixo odor e toxicidade. Então, esta é a outra química que añadimos neste trabalho. Como que estes produtos funcionam dentro de uma pintura, de um recobrimento? Isto se pode trabalhar em la superfície, com os silicones funcionales ou com os silicones base poliéter. Os silicones funcionales te vão trazer propriedades de mar resistência, hidrofobicidade, anti-blocking, resistência a manchas. Basicamente, é produtos que estudamos para este trabalho, trabalhando em la superfície, através de uma silicona funcional. Pero há também os silicones base poliéter, que são basicamente os aditivos que traem fluidez e nivelamento para uma formulação. Há ainda os produtos que podem atuar entre capas, podendo ser os polímeros de crosslinks, os polímeros como agente de acoplamento, ou mesmo os polímeros formadores de película. Todos estes produtos entre capas podem trazer propriedade de resistência química, resistência à lavabilidade, durabilidade e hidrofobicidade também. E há os produtos que trabalham basicamente entre substrato e entre a primeira capa de esmalte ou de pintura que há. Basicamente, aqui estamos falando de los silanos, ou os primers de penetração base silano, porque, como é explicado, o silano é o responsável por fazer esta ponte de acoplamento entre substrato e entre resina da formulação de recobrimento. E o que buscamos com estes produtos, com os silanos, é aderência, corrosividade, resistência à água, eflorescência, dependendo do substrato que estamos trabalhando. Então, os silanos podem trazer todas essas propriedades. Aqui, basicamente, os produtos que utilizamos nestes ensaios, neste estudo, começando com as siliconas modificadas, as emulsiones de siliconas. Em este estudo, utilizamos dois produtos, Cotosil 2059 e Cotosil SE620. Os dois produtos são emulsiones de siliconas funcionales, de diferentes percentuais de ativos e de diferentes estruturas químicas distintas, pHs distintos, emulsificantes distintos. Então, a ideia é mostrar a vosotros como que estes produtos se ha comportado em uma pintura arquitetônica, onde buscamos o efeito hidrofóbico. Outro ensaio que hicimos foi a combinação de um silano, Cotosil 2287, e Silquest A137. Cotosil 2287 se vai trabalhar entre capas, entre substratos e a primeira capa de recobrimento, e Silquest A137, em la combinação com este produto, vai trazer para nós outros o efeito hidrofóbico. Os dois são silanos de diferentes grupos orgânicos, pero 100% ativos, e de tipos de álcool distinto em la formulação. Começamos com dados de aplicação para este estudo. Aqui lo mostro a vosotros os testes e a metodologia utilizada para este estudo. Lo primero são os tipos de pinturas que utilizamos. Utilizamos 3 pinturas distintas de mercado, uma de um PVC 29, outra de um PVC 60 e outra de um PVC 80. As 3 pinturas
são base estireno-acrílicas e são classificadas como pintura premium, pintura estándar e pintura econômica. Os aditivos de momento foram incorporados em la pintura já formulada em diferentes dosificações. As dosificações se cambiam com tipo de PUBC, porque como o objetivo de estudo é trazer a hidrofobicidade, quanto mais alto é o PUBC, quanto mais cargas minerais temos em la formulação, mais difícil trazer a hidrofobicidade. Então, seguramente, quando estamos falando de uma formulação de alto PUBC, necessitamos de um percentual de aditivo maior, mais grande, para que tenha o efeito desejado. ¿Okay? O método de aplicação. Hicimos a aplicação em uma placa de concreto, com 2 capas de pintura para formulação de PUBC 29 e 4 capas de pintura para formulação de PUBC mais alto. E por quê? Isto para ter um aspecto mais bonito e um aspecto de pintura final. Claro que não somente a hidrofobicidade foi evaluada neste estudo, porque buscamos uma melhoria da hidrofobicidade, sim, pero temos que levar em conta todas as outras propriedades que podem trazer estes aditivos para uma pintura. Então, para isso, evaluamos propriedades físicas, incluindo estabilidade, evaluamos a aderência inicial e a aderência entre capas, medimos o brilho, evaluamos o efeito gota, a hidrofobicidade, que é o principal do estudo, evaluamos uma estabilidade em ultravioleta A, para ver como que é o comportamento da pintura depois dessa estabilidade, evaluamos coeficiente de fricção e outros ensaios aqui. Então, alguns painéis, alguns dos ensaios se foram feitos sobre as placas de concreto, pero outros ensaios utilizamos um painel de PVC negro para ser os ensaios de acordo com as normativas especificadas. Começando com os ensaios de propriedades físicas, temos aqui para as 3 formulações de pinturas, PUBC 29, PUBC 60 e PUBC 80. A parte azul é a formulação inicial e a parte de naranja aqui é depois da estabilidade 4 semanas a 50 graus. Evaluando a viscosidade, o que notamos é que as 3 formulações, isto se incrementa a viscosidade sempre que añadimos um aditivo ou não necessariamente o aditivo, pero depois da estabilidade acelerada. Como podemos ver, a formulação controle, onde não há os aditivos, isto também se incrementou a viscosidade. E o mesmo se passou quando añadimos Cotusil 2059, quando añadimos S620 e quando añadimos a combinação de A137 com 2287. A viscosidade se aumenta, pero o que é importante, manter estável de maneira que isto seja aplicado. Isto é o importante. Quando cambiamos para a formulação PUBC 60 e PUBC 80, vemos o mesmo efeito, a formulação controle já tem uma intenção de aumentar a viscosidade, então não podemos dizer que o efeito das siliconas aqui se aumentou a viscosidade, pero quando añadimos os silanos, isto sim nos mostrou um problema, porque a viscosidade se quedou gel, a viscosidade se incrementou tanto que o gel, tanto para PUBC 60 como para PUBC 80. Isto se pode passar quando utilizamos silanos, e aí há diferentes maneiras
de resolver este problema. Dosificación é um deles, pero la manera de incorporar em uma formulação é outro, ou quizá hasta um cambio de alguma matéria-prima onde o silano se pode estar reaccionando. Para este estudio, isto não se foi hecho. E por quê? Porque utilizamos pinturas de mercados. Então, nós não conhecemos quais os aditivos que há dentro desta formulação. Lo único que sabemos é que é uma resina estirenoacrílica. Pero todos os aditivos que há, nós não conhecemos. Pero, por la experiência que temos, sabemos que esta questão de uma pintura se quedar-se gel quando se utiliza silano, isto tudo é manejado de acordo com dosificação, processo e conhecimento das matérias-primas. Ok? Evaluamos também o pH, onde vimos que depois da estabilidade há uma tendência a diminuir este pH, pequena pero hay. E lo que vimos também é que a formulação com Cotosil 2059 há uma tendência a incrementar o pH, que é normal. Por quê? Porque o pH de 2059 é mais alto. Então, isto se impacta diretamente aqui. Pero, de novo, quando miramos os valores, estamos falando de 0.2, 0.3 máximo. Isto não deveria ser um problema. E lo mesmo vimos para um PUBC 60 e 80. Aqui evaluamos a parte de aderência inicial. Como veem, as três formulações de pintura, a aderência tanto da pintura inicial como da pintura com as siliconas, não se impactou. Tivemos buenos resultados para todos. Aqui, depois de 400 horas de UBA, onde evaluamos uma estabilidade acelerada, a parte de aderência para as três formulações com todos os aditivos se ha quedado muito buena. E evaluamos a parte de aderência entre camadas. Qual é a ideia deste ensaio? Aqui há um exemplo de como evaluamos. Temos a pintura com a silicona aqui de branco e depois de curado aplicamos uma capa de uma pintura sem a silicona de azul. Deixamos curar por 7 dias e evaluamos uma aderência úmida e uma aderência seca. A aderência úmida deixamos 15 minutos em água e evaluamos a aderência. A aderência seca, depois de los 7 dias curado, evaluamos como se quedou esta aderência. Em 1 dia, 3 dias e 7 dias. Ok? O objetivo é evaluar se há delaminação entre capa branca e capa azul. Porque se há a delaminação entre capa branca e capa azul, estamos dizendo que há uma delaminação entre capas e as siliconas poderá afetar a este ensaio. Lo que vimos aqui é que a falla que tuvimos se salió a capa branca e esta capa branca se foi aplicada sobre um painel de PVC negro, ou seja, um plástico. Então, hasta é normal ter uma delaminação, porque aqui estamos falando de plástico. Então, os resultados que vemos aqui, que há uma falha de aderência, não estamos comprometendo lá entre capas, porque a falha se salió de la capa blanca sobre o substrato negro. Evaluando a aderência entre capas, todos os painéis se mostrou buenos resultados. Isto para PUBC 29. Lo mesmo para PUBC 60. Aqui não vimos salindo a pintura de nenhum de los painéis, nem com 1 dia, nem com 3 dias e nem com 7 dias. E aqui para PUBC 80,
tuvimos alguns problemas da película branca salindo do substrato, ou seja, não é um problema de aderência entre capas, pero nos llama a atenção, controle aqui, depois de 7 dias, onde a pintura azul já empieza a salir, assim como esta prova com a silicona S620 em la parte dry, la parte de aderência seca. Então, aqui, quizá com este produto, é um ponto de atenção para evaluarmos. Outro ensaio que hicimos é a parte de brilho. Evaluamos o brilho de las 3 formulações para notar se a adição de uma silicona impactaria em brilho. E o que vimos é que não, o brilho se quedou estável em las 3 formulações. Evaluamos também a parte de coeficiente de fricção, que é o deslizamento. E por quê? Porque entendemos que quando añadimos uma silicona em la formulação, como essa silicona se vai trabalhar em la superfície, entendemos que o slip tienes que aumentar. E como evaluamos o slip aqui? Quanto mais baixo o número, mais slip se tem na superfície. Então, temos que evaluar aqui em gray a formulação PVC 29, salimos de um coeficiente de fricção de 0,73 para 0,95 com 2059, para 0,98 com S620 e para 1,14 com a combinação de los silanos. E nesta formulação especificamente, não notamos um incremento de slip, quizá relacionado por tipo de formulação, por la fórmula, componentes que há adentro. Pero quando evaluamos PVC 60 e PVC 80, que salimos de 1,41, vimos que com 2059 isto se bajou para 1,18, 1,23 e com S620 para 0,99 e 1,26. Ou seja, aqui sim, para PVC 60 e 80, notamos um incremento de slip. E quando evaluamos os silanos, como se vão actuar entre capas e não em la superfície, não esperávamos um diminuimento de número de coeficiente de fricção. Por isso que isto se quedou muito estável a formulação controle. Então, em geral, quando trabalhamos com emulsões de silicona, sim, isto traz um maior deslizamento. Quando trabalhamos com silano, isto não traz o deslizamento como é esperado. A parte de resistência à lavabilidade também se foi evaluada para as 3 pinturas, porque conhecemos que as siliconas há uma tendência de diminuir a resistência à lavabilidade. E isto se foi notado aqui. Salimos de 379 ciclos para PVC 29, fuimos para 255 com 2059, fuimos para 141 com S620. Lo mesmo se passou para PVC 60 e lo mesmo se passou para PVC 80. Lo que temos que ser capazes, qual a silicona que impacta menos na resistência à lavabilidade. E quando añadimos silanos, já conhecemos que os silanos há a intenção de incrementar a resistência à lavabilidade. E isto também se passou por aqui. Então, salimos de 379 para 500, de 123 para 200, de 90 para 108. Então, as siliconas diminuem a resistência à lavabilidade, os silanos incrementam a resistência à lavabilidade. E aí fuimos para os ensaios de resistência a efeito gota, resistência à hidrofobicidade, onde buscávamos
buscávamos deixar a superfície mais hidrofóbica, e aqui estão os resultados. Começando com PVC 29, aplicamos a película de pintura sobre uma placa de fibrocimento de concreto, evaluamos o efeito perlado inicial e deixamos hasta 1h30 para ver a resistência deste efeito perlado. E o que concluímos é que a formulação controle, já de inicial em um PVC 29, se parece bueno, pero já se empieza a mojar a superfície. E com 30 minutos, isto já se perde totalmente o efeito perlado. Quando añadimos os aditivos de momento, seja siliconas, seja silanos, o efeito perlado inicial já se incrementa e podemos ver como isto se comporta com o passar do tempo. E para este PVC 29, o melhor dos resultados se mostrou para este produto Cotosil 2059. Aqui evaluamos a medição do ângulo de contato. Então, através de um equipo, se foi possível medir o tamanho da gota e como isto se comportou com o tempo. Como vocês podem ver acá, 2059 se quedou-se melhor. E fizemos o mesmo ensaio depois de 400 horas de estabilidade acelerada em câmera de ultravioleta A, donde o que notamos é que depois da estabilidade, os resultados são melhores, incluso para controle, pero muito melhor para a combinação de los aditivos de momento. E podemos ver isto claramente aqui em lo efeito e tamanho de lo ângulo de contato em cada uma das superfícies com seus diferentes aditivos. Cambiando de formulação para um PVC 60, hicimos o mesmo ensaio inicialmente, como isto se ha comportado, depois de 30 minutos, depois de 1h e depois de 1h30. E aqui, como a quantidade de carga já se empieza a ser muito mais, o efeito é mais evidente. Então, você pode ver que a formulação controle já se moja de imediato e depois de 30 minutos não há nada mais. E com os aditivos de momento, temos uma melhora significativa, incluso com 2059 podemos considerar o melhor deles. Aqui evaluamos o tamanho da gota, da gotícula, e podemos ver como se comporta o 2059. E depois da estabilidade acelerada, também vemos que as três formulações que continha os aditivos de momento, seja as siliconas funcionais ou seja os silanos, se quedaram com superfície superior. E aqui temos os ensaios, os resultados para a formulação de PVC 80, que é mais crítica. Mesmo conceito, efeito perlado inicial, depois de 30 minutos, 1h e 1h30. Controle, já de imediato, muito malo. E com os aditivos de momento, para a formulação com 2059 e com a combinação de los silanos, se mostraram melhores resultados e com 2059, o melhor deles. E aqui temos o desenho de como se quedou a gotícula e podemos ver que o 2059 é o que segurou, se performou melhor quando comparamos com os outros produtos. Ou seja, PVC 80 é um desafio,
por la cantidad de carga que tenemos en una formulación. ¿Es posible mejorar? Es posible mejorar, pero la cantidad de carga muy grande se afecta directamente en el efecto perlado y en la hidrofobicidad. Aquí tenemos lo PVC 80 después de la estabilidad acelerada, donde también vimos un gano de performance con los 3 aditivos de Momentive e 2059 se performou e esse 620 se foi um dos que se performaram melhores. Então, como resultado final, basado em todos os ensaios que vimos, sí, é possível promover a melhoria de hidrofobicidade para pinturas arquitetônicas de diferentes PVCs, desde PVC bajo hasta PVC alto, é possível. Lo que se vai cambiar é a dosificação de lo aditivo que temos que añadir em la formulação. Como ensaio, o Cotosil 2059 se performou melhor porque trouxe uma hidrofobicidade para as 3 formulações e não impactou tanto em la parte de resistência à lavabilidade. Há um impacto, pero mais pequeno. Não tivemos problema de aderência, de repintura, que é a intercoat, adhesion intercoat, que seria a aderência entre capas. Não tivemos impacto em brilho. A silicona 2059 mostrou uma tendência a reduzir o coeficiente de fricção, incrementando o slip, e nos mostrou bom efeito perlado, incluso depois da estabilidade acelerada. A parte de los silanos também se mostrou resultado positivo, pero aí temos que levar em conta a estabilidade, o incremento de viscosidade que se pode ter quando se utiliza los silanos. De novo, é factível de ajustarlo, dosificação, processo e quizá alguma interação das matérias-primas. Então, há uma possibilidade de trabalhar com los silanos, traindo efeito perlado e não impactando em la resistência à lavabilidade. Ok, muitíssimas graças. Este é meu correio, que lo dejo aqui. Estou aberta a perguntas. E, claro, se necessitam de um contato, podem me enviar uma mensagem, ou mesmo para a Global Chemical, que é distribuidor de Momentive em Colômbia. Bueno, Rosemary, pues muchísimas gracias a ambas por este espacio. Hay 2 personas que preguntan si la conferencia quedará subida en alguna parte. Ya le respondimos que sí, va a quedar en nuestros canales de YouTube, y también preguntan por las memorias de la charla. Entonces, pues yo les enviaré los datos de esta persona para que se los hagan llegar. También dice José Greco, ¿cuáles aditivos de silicona o silano recomiendan para sistemas solvente en base a resinas acrílicas termoplásticas? Há diferentes silanos que podemos indicar. Em geral, acrílicas, utilizamos os silanos epoxídicos, que são dos melhores que há. Em portfólio de Momentive há diferentes silanos epoxídicos. Se quiseres me poner em contato com esta pessoa, eu lo puedo enviar mais detalhes destes silanos para estes sistemas acrílicos base de solvente. Por supuesto, yo les envío la información puntual de las personas que han escrito en el chat para que las puedan contactar directamente apenas terminemos la conferencia. No sé si el público tenga alguna otra pregunta. En este momento aún no hay más preguntas en el chat. No sé también, Rosemary o Luz Estela, si quieren agregar algo. Mi parte no. Ok.
Entonces, bueno, pues no siendo más, no veo más preguntas. Ay, espera, sí. Mario Murillo dice, Rosemary, ¿han usado otros silatos diferentes al A137 para hacer este trabajo comparativo? Se estamos hablando de una combinación con un silano A137 es lo que tenemos en portfólio. ¿Por quê? Porque ali é 100% ativo, ¿sí? Para trazer a hidrofobicidade, silano 100% ativo, A137 é lo que temos de melhor. Pero hay los outros que aí são base emocionados, como o 2059, SC620 que é apresentado. Há outros em portfólio de momento, pero todos bases emocionados, emoção de siliconas. Também lo puedo contactar esta persona que ha perguntado para mejores explicações. Qué pena, estaba en silencio. Bueno, otra persona que pide las memorias. Y ya, son todas las preguntas por este momento. De pronto me gustaría dar las gracias a Rose, también a Pintando Colombia, a todas las personas que participaron en la charla, decirles que Global Chemical está atento, cada pintura, cada formulación requiere también sus evaluaciones correspondientes. Tenemos un muy buen soporte técnico en Rose y en el laboratorio de Momenti que tenemos en Brasil. Entonces nos pueden contactar y estamos dispuestos para prestarles toda la asesoría técnica que se requiera. Muchas gracias. Sí, alguien también preguntaba por el contacto en Colombia, entonces pues voy a poner en el chat el correo de Luz Estela. No sé si el correo y que se contacten contigo, igual yo te paso el dato de las personas, todos los datos de las personas que escribieron, ¿vale? Súper. Entonces, bueno, pues ya sí, mira, parece que... Ya lo estoy colocando. No. Bueno, vale. Ya no hay más preguntas, ahora sí. Entonces, pues nada más que agradecer a Rosemary, a Luz Estela, a Momentif, a Global Chemical y por supuesto a todos nuestros asistentes. Gracias por estar conectados, gracias por su interacción. Los invitamos a que continúen conectados en la siguiente charla. Inicia a las 9 en punto. Recuerden que cada charla tiene un canal diferente, entonces a mano derecha de su pantalla hay una ventanita siempre, deben picar encima del nombre de la conferencia a la que desean asistir y esperar a que comience. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos a todos. Que estén muy bien, un feliz día. Muchas gracias, feliz día. Hasta luego. Chao.